Olá, crianças! Hoje, dia 14 de abril, nós estamos comemorando o Dia do Solo. Então, no lugar de eu passar uma mensagem motivacional para vocês, como eu passo todo dia, uma mensagem, um texto motivacional, porque sempre aconselhando vocês nos estudos, na sua vivência, eu espero que vocês estejam bem, com muita saúde e com muita paz no coração. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o solo. Hoje, que é o dia dele, né? Vamos estudar um pouquinho, alguns comentários sobre o solo. Vamos lá. Hoje vamos estudar o solo. O solo é um corpo de material que recobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. Para um agrônomo, o solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Para o engenheiro civil, sob o ponto de vista de mecânica dos solos, o solo é o corpo passível para ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para construções ou material de construção. O solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulin e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Essa camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade. A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Tem diversos tipos de solo. Solos arenosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração areia, formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Os solos arenosos têm boa aeração e a capacidade de infiltração de água. Certas plantas e micro-organismos podem viver com mais dificuldade devido à pouca capacidade de retenção de água. Solos argilosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração argila. Não são tão arejados, mas armazenam mais água quando bem estruturados. O lato-solo é granular e coloração avermelhada a vermelho escura. São solos sazonais típicos da região de clima tropical úmido e semiúmido, como o Brasil e a África Central. Sua coloração pode ser avermelhada, alaranjada ou amarelada. São profundos, bastante porosos e bem interperizados. Os solos lixiviados são aqueles que a grande quantidade de chuva carrega seus nutrientes, tornando o solo pobre de potássio e nitrogênio. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem o seu solo. Solos de montanhas são aqueles que o solo é jovem. Solos orgânicos são compostos de materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, além de areia e da argila. Este solo é o que mais favorece o desenvolvimento da vida das plantas. Porém, solos orgânicos tropicais, como o do Brasil, por exemplo, possuem baixa fertilidade. Humus é o resíduo ou composto solúvel originado pela biodegradação da matéria orgânica, que torna disponível para as plantas nutrientes minerais e gasosos como o nitrogênio. Então tá aí, gente, algumas informações sobre o solo, a importância que nós devemos saber para cuidarmos melhor do nosso solo. Não evitar queimadas, evitar passar muito veneno, entendeu? Então vamos cuidar bem do nosso solo, porque embaixo dele também tem água,
também tem água onde nós conseguimos também para a nossa sobrevivência, que também está ficando muito raro no nosso planeta, que é a água potável. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vou só voltar aqui um pouquinho para a nossa aula, só um minuto. Hoje nós vamos iniciar com uma nova unidade dentro de língua portuguesa. Nós vamos iniciar hoje com Isso é Lenda, né? Então tem aí pode ser a professora, né, ou a bibliotecária na escola, pode ser numa escola, pode ser na biblioteca pública, e umas crianças olhando livros que tem o tema de folclore, de lenda. Tem a lenda da Iara e a Mãe d'Água, a lenda do Boto, a lenda do Caboclo d'Água, né? Então são várias lendas que nós temos no nosso Brasil. Aqui vem a nossa primeira atividade desse capítulo. Neste capítulo, você vai ler textos que tratam de personagens de nosso folclore. Então, aqui a primeira questão, né? Com os colegas respondem as questões a seguir. Como nós não estamos presenciais, então não vai ter como a gente debater com os colegas, tá? Porque essas respostas aí são pessoais, é de cada um. Segunda questão, ouça a explicação da professora sobre o que são lendas e depois escrevam com suas palavras o que você entendeu. Então, lendas são histórias folclóricas, são histórias inventadas pelo povo. São lendas, não são comprovadas cientificamente. Por quê? Porque foram histórias que foram passadas de pais para filhos e assim por diante, né? Qual é o vovô e a vovó que não gosta de contar uma lenda? A lenda do Saci Pererê, a lenda da Iara, da Mãe d'Água, do Irapuru, né? Que é o pássaro que tem aqui na nossa região, e tem em muitas regiões, tem o Irapuru. Tem aqui do Boto, né? Que ele se transforma num rapaz, e assim por diante. Então, lendas são histórias que foram inventadas pelo povo, do Negrinho do Pastoreio, que é muito contado no sul, a Mula Sem Cabeça. Então, existe muitas lendas no nosso Brasil. Terceira questão, faça uma pesquisa com a ajuda de seus familiares para saber quais as lendas a seguir eles conhecem e assinale com um X. Então, vocês vão assinalar com um X a lenda que os seus familiares já conhecem. Tem aí a lenda do milho, a lenda do guaraná, a lenda da mandioca, a lenda do Irapuru, a lenda da Vitória Régia e a lenda da gralha azul. Então, você vai marcar com um X quais são as lendas que os seus familiares já conhecem. Após a pesquisa, faça um levantamento para descobrir qual foi a lenda mais citada. Para isso, retire do material de apoio a ficha contendo o título e ouça as orientações do professor sobre preenchê-la. Essa parte aí nós não vamos fazer. Por quê? Porque nós não estamos presenciais. Então, não tem como eu estar acompanhando essas fichas, né? Seria se vocês levassem para casa e no outro dia trouxesse. Após esse levantamento, anote aqui o título da lenda mais citada. Então, no dia da correção, com licença. No dia da correção da atividade, eu vou passar para vocês qual foi a lenda mais citada e vocês vão escrever aí, tá ok? A professora vai ler a lenda mais citada, ouça com atenção e depois registre o título, a origem e o que ela tenta explicar. Então, na próxima semana que eu for fazer a correção dessa atividade, eu vou colocar lá qual é o título da lenda que foi mais comentada,
a origem dessa lenda e o que ela tenta explicar. Então vamos fazer o seguinte, vocês vão colocar lá no nosso grupo qual é a lenda que os seus familiares mais conhecem,